Meu nome é Marie, tenho 28 anos e sou a filha do meio da prestigiosa família Anderson, de Boston. Sempre me senti como a ovelha negra enquanto crescia, nunca me encaixando no modelo que meus pais criaram. Quando passei no exame da OAB no mês passado, em vez de entrar para o negócio da família, pensei que eles finalmente poderiam se orgulhar. Eu estava enganada. Ontem à noite, voltei para casa para um jantar em família comemorando o noivado do meu irmão. No momento em que entrei por aquelas portas familiares, senti a tensão. Nunca imaginei que, na hora da sobremesa, meus pais me olhariam nos olhos e diriam aquelas palavras que mudariam tudo. De onde você está assistindo? Deixe nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se para saber como reconstruir minha vida depois de ser rejeitada pela família que eu pensava que sempre estaria lá para mim. Crescer em Beacon Hill significou mais do que apenas ter um endereço de prestígio. Nossa casa de 5 andares em arenito marrom tinha vista para o Boston Common. Seu interior, repleto de antiguidades e obras de arte que pertenciam à família Anderson há gerações. Meu pai, James Anderson, transformou a Anderson Development em um império imobiliário avaliado em centenas de milhões. Minha mãe, Eleanor, também vinha de família rica e administrava a imagem da nossa família com precisão e cálculo. Desde o momento em que conseguimos entender as palavras, meus irmãos e eu sabíamos o que era esperado. Os filhos dos Anderson estudaram na Phillips Academy, depois na Harvard Business School e, por fim, ingressaram na empresa da família. Meu irmão mais velho, Thomas, seguiu esse caminho com perfeição. Com 1,80 metros de altura, o queixo forte do nosso pai e o charme da nossa mãe, ele foi preparado para assumir o comando desde o primeiro dia. Ele se destacou em tudo, desde vela até finanças, fazendo conexões com as pessoas certas e saindo com as garotas certas. Minha irmã mais nova, Amanda, era rebelde da família, mas de maneiras que, em última análise, eram aceitáveis. Ela escolheu Brown em vez de Harvard, estudou História da Arte em vez de Administração, mas ainda mantinha as conexões sociais adequadas e namorou o filho de um dos amigos de golfe do meu pai. Suas pequenas rebeliões eram toleradas porque ela nunca realmente ameaçava a imagem da família. E então havia eu. Desde cedo, questionei o que os outros aceitavam. Por que tínhamos tanto quando os outros tinham tão pouco? Por que a aparência importava mais do que a substância? Por que a família doava para instituições de caridade, mas falava de forma depreciativa sobre as pessoas que essas instituições ajudavam? Aos 16 anos, trabalhei como voluntário em uma clínica de assistência jurídica para um projeto escolar. Ver aqueles advogados ajudarem pessoas que não tinham a quem recorrer despertou algo em mim. Vi um caminho que tinha significado além das margens de lucro e da posição social. Quando chegou a hora da faculdade, continuei indo para Harvard, como esperado, mas me concentrei em direito em vez de administração. As discussões eram intermináveis. Meu pai batia na mesa de jantar de mogno, seu rosto adquirindo aquele tom de vermelho específico reservado para minhas transgressões. Minha mãe era mais sutil, mas igualmente devastadora. Ela suspirava profundamente e dizia coisas como: "Nós lhe demos todas as vantagens, Marie. Por que você insiste em nos decepcionar?" Mesmo assim, eles financiaram minha educação, talvez esperando que eu caísse em si. Eu me destaquei academicamente, formando-me summa cum laude, acreditando que minhas conquistas finalmente conquistariam o respeito deles. Em vez disso, minha mãe simplesmente disse: "Que desperdício de uma mente brilhante para os negócios", quando lhe contei que havia sido aceita na Faculdade de Direito de Harvard. Ao longo da Faculdade de Direito, nosso relacionamento foi se tornando cada vez mais tenso. Cada jantar de feriado se tornou um campo de batalha. Mesmo pagando minha mensalidade e o aluguel do meu apartamento em Cambridge, eles deixaram claro que esperavam retorno financeiro. Por fim, acharam que eu veria a razão e me juntaria a Anderson Development, no mínimo, como seu consultor jurídico interno. Mas quanto mais eu aprendia sobre direito, mais me sentia atraído por trabalhos de interesse público. Durante meus verões, enquanto Thomas estagiava em bancos de investimento e Amanda visitava galerias europeias, trabalhei em organizações sem fins lucrativos ajudando sobreviventes de violência doméstica a navegar no sistema jurídico. Quando passei no exame da Ordem dos Advogados no mês passado, pensei que talvez eles finalmente pudessem se orgulhar. Eu havia conquistado algo difícil, algo significativo. Tive oportunidades em vários escritórios de prestígio, mas estava inclinado a uma vaga em uma clínica de assistência jurídica semelhante àquela que me inspirou anos atrás.
Na noite anterior ao fatídico jantar, eu estava do lado de fora do meu prédio, com o telefone na mão e o coração disparado, enquanto ligava para minha mãe para contar a novidade. Você estaria disposta a incluir essa conquista no boletim informativo da família? Perguntei, referindo-me à atualização trimestral que ela enviava ao seu amplo círculo social. Marie, disse ela com aquele tom frio e familiar na voz, passar no exame em que milhares de pessoas passam todos os anos dificilmente é notícia. Agora, o noivado de Thomas com Stephanie Lawrence, isso sim é algo que vale a pena comemorar. Eu deveria ter imaginado que o jantar seria um desastre. Stephanie Lawrence era filha de um dos sócios mais próximos do meu pai. A união deles uniria duas famílias poderosas, criando novas oportunidades para Anderson Development se expandir para mercados internacionais. No entanto, de alguma forma, eu ainda mantinha a esperança. Ao chegar à casa da família naquela noite, usei um vestido azul marinho conservador que minha mãe costumava elogiar, estilizei meu cabelo escuro com as ondas suaves que ela preferia aos meus cachos naturais. Usei até os brincos de pérola que minha avó me deixou, uma pequena lembrança do único membro da família que realmente me aceitou. Enquanto subia os degraus de granito até a imponente porta da frente, toquei aquelas pérolas em busca de coragem. Pensei, ingenuamente, que talvez desta vez fosse diferente. Talvez desta vez eles me vissem. A sala de jantar da família Anderson era um monumento à riqueza antiga. Um lustre de cristal pairava sobre uma mesa de mogno com capacidade para 20 pessoas, embora naquela noite estivesse posta para apenas 6. O cristal Waterford brilhava sob a luz, refletindo nos talheres de prata esterlina que estavam na família há 4 gerações. Flores frescas do jardim da minha mãe enchiam um vaso antigo no centro, sua fragrância se misturando ao aroma de qualquer refeição gourmet que nosso chefe particular tivesse preparado. Fui o último a chegar. Thomas estava em pé junto à lareira, com um braço em volta da noiva. Stephanie Lawrence era exatamente o tipo de mulher que meus pais aprovavam, alta, loira, impecavelmente vestida com uma roupa de grife que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Ela se formou em História da Arte em Wellesley e trabalhava em uma galeria de prestígio de um amigo da família. Seu pai administrava a Lawrence International, um conglomerado de transporte marítimo que poderia abrir novos mercados para Anderson Development. Minha irmã Amanda estava sentada à mesa, já mexendo no celular, com cara de entediada. Aos 25 anos, ela já dominava a arte de parecer desinteressada sem perder nada. Que bom que você veio, Marie, disse meu pai, olhando seu relógio Patek Philippe. Na verdade, cheguei 5 minutos adiantado, mas na casa dos Anderson, adiantado significava 15 minutos antes do horário marcado. Mamãe me beijou no ar, tomando cuidado para não borrar a maquiagem perfeita. Você poderia ter feito algo mais no cabelo, sussurrou ela enquanto se afastava. Thomas trouxe Stephanie para a frente. Marie, você se lembra da Stephanie? Claro, eu disse, embora só tivéssemos nos encontrado 2 vezes em galas beneficentes. Parabéns pelo noivado. Obrigada, respondeu Stephanie com um calor humano. Thomas me contou muito sobre você e suas escolhas de carreira únicas. A sutil ênfase em a única não me escapou. Em nosso círculo social, o direito de interesse público era considerado um trabalho de caridade, não uma carreira de verdade. O jantar está servido, anunciou Wilson, nosso mordomo há 30 anos, enquanto segurava a porta para os garçons. Tomamos nossos lugares à mesa, papai na cabeceira, mamãe aos pés, Thomas e Stephanie de um lado, Amanda e eu do outro. O primeiro prato foi servido, um delicado bisque de lagosta que provavelmente custou mais do que meus potenciais clientes de assistência jurídica ganhavam em um dia. Thomas, conte a Marie sobre o pedido de casamento, insistiu mamãe quando começamos a comer. Ela adora ouvir sobre gestos românticos. E você, querida? Concordei, embora romance nunca tivesse sido um assunto que discutimos. Thomas começou a contar como havia pedido Stephanie em casamento em seu iate particular no Mediterrâneo, incluindo a vinda de um violinista de Viena e a preparação do jantar por um chefe com estrela Michelin. Enquanto ele falava, notei que meu pai me observava com aquele olhar calculista que eu conhecia tão bem. Ele esperava que eu dissesse algo inapropriado, que revelasse meus valores equivocados, como ele os chamava. Quando Thomas terminou sua história, sorri e disse: parece ótimo. Fico feliz por vocês dois. Uma breve expressão de decepção cruzou o rosto do meu pai. Ele queria que eu me opusesse, que lhe desse uma desculpa.
O prato principal chegou, peito de pato perfeitamente selado com redução de cereja. Quando a conversa mudou para os planos do casamento, vi uma oportunidade de compartilhar minhas próprias novidades. Passei no exame da OAB, disse eu durante um breve momento de silêncio. Gostaria de agradecer a vocês dois por apoiarem minha educação, mesmo sabendo que não era o caminho que teriam escolhido para mim. A mesa ficou em silêncio. A mãe tomou um gole de vinho. O pai cortou o pato com movimentos precisos. Finalmente, ele falou: passar no exame dificilmente é uma conquista digna de menção no mesmo jantar em que celebramos o noivado do seu irmão. Mas já que você tocou no assunto, reconsiderou minha oferta para ingressar no departamento jurídico da Anderson? Respirei fundo. Na verdade, me ofereceram uma vaga na Fundação de Assistência Jurídica de Boston. Foi a organização que me inspirou a me tornar advogada. Meu pai largou a faca e o garfo com lentidão deliberada. O serviço de assistência jurídica onde você foi voluntário no ensino médio? Aquela pequena operação de caridade? Na verdade, é uma das organizações de direito de interesse público mais respeitadas de Massachusetts, eu disse, sentindo meu coração acelerar. Eles ajudam pessoas que não têm a quem recorrer. Thomas pigarreou, incomodado. Stephanie olhou para o prato. Amanda observava com interesse indisfarçável. A mãe falou em seguida, com a voz perigosamente suave: Marie, nós toleramos sua fase de rebelião. Pagamos por sua educação nas melhores instituições, e é assim que você nos retribui? Jogando tudo fora para trabalhar com essas pessoas? Essas pessoas são cidadãs que merecem representação legal, eu disse, lutando para manter a voz firme. O cargo me permitiria fazer uma diferença real. Uma diferença real? Zombou o pai. A única diferença que você está fazendo é envergonhar esta família. Você tem ideia de como fica quando as pessoas perguntam o que minha filha faz, e eu tenho que dizer que ela escolheu trabalhar com criminosos e casos de assistência social? Não foi isso que eu comecei. Seu irmão está se destacando, continuou ele, elevando o tom de voz. Ele está agregando valor a esta família. Ele está se casando com uma mulher que entende seu papel na sociedade. E você, depois de tudo que lhe demos, decide jogar tudo na nossa cara. Eu nunca pedi para fazer parte de uma família que valoriza o dinheiro mais do que as pessoas, eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse impedi-las. A sala ficou em silêncio absoluto. Até os funcionários ficaram paralisados. O pai se levantou lentamente, com o guardanapo caindo no chão. Seu rosto havia passado de vermelho para um roxo alarmante. Então talvez você não devesse mais fazer parte desta família, disse ele, cada palavra como gelo. Se insistir neste caminho, não será mais bem-vindo aqui. Você não faz mais parte desta família. Não volte. Olhei para ele em choque. James, disse minha mãe baixinho, mas não fez menção de contradizê-lo. Olhei para meus irmãos. Thomas olhava fixamente para o prato. Amanda me olhou com os olhos arregalados, mas permaneceu em silêncio. Pai, o senhor não pode estar falando sério, comecei. Wilson, ele interrompeu. Por favor, acompanhe minha ex-filha até a porta. As chaves do apartamento dela devem estar na mesa do hall. Certifique-se de que ela as leve, pois seu acesso financeiro será revogado imediatamente. Wilson, que me viu crescer, que enfaixou meus joelhos ralados e me trouxe biscoitos escondidos quando fui para a cama sem jantar, pareceu magoado, mas assentiu. Por aqui, senhorita Marie. Atordoada, levantei-me e o segui até o saguão. Atrás de mim, ouvi a conversa do jantar recomeçar como se nada tivesse acontecido, como se eu nunca tivesse existido. Wilson me entregou meu casaco e um pequeno envelope contendo minhas chaves. Desculpe, senhorita, sussurrou. Isso não está certo. Saí para o ar fresco da noite. A porta se fechou atrás de mim com um clique definitivo. Ouvi a fechadura girar. Fiquei ali, paralisado, olhando para a porta trancada, a chave da casa da minha infância agora inútil na minha mão. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Peguei um táxi de volta para o meu apartamento em Cambridge, um luxuoso apartamento de 2 quartos com janelas do chão ao teto e um porteiro que meus pais haviam insistido em contratar para minha segurança. A ironia não passou despercebida, pois percebi que não tinha mais condições de morar lá.
Sentei-me no meu sofá de grife no escuro, tentando processar o que tinha acontecido. O choque me impediu de chorar no início. Era um pesadelo do qual eu acordaria, com certeza. Meus pais já tinham ficado decepcionados comigo antes, até mesmo com raiva, mas me rejeitar completamente? Parecia irreal. Meu telefone vibrou às 11h30. Era Amanda. Marie, você está bem? Perguntou ela, em voz baixa. Ela estava claramente escondida em algum lugar da casa para fazer aquela ligação. O que você acha? Consegui dizer. É uma loucura, disse ela. Não acredito que eles fizeram isso. Papai mandou Wilson trocar todas as fechaduras hoje à noite, até o código do portão. Você ou Thomas disseram alguma coisa depois que eu fui embora? Perguntei. Houve uma pausa. Thomas disse: você causou isso. Stephanie pareceu desconfortável, mas não disse nada. Tentei te defender, mas meu pai ameaçou fazer o mesmo comigo se eu não parasse. Não fiquei surpresa. Thomas sempre foi o soldado perfeito do meu pai. E Amanda ainda dependia financeiramente, continuava morando em casa enquanto trabalhava em sua galeria, cujo salário era majoritariamente em prestígio. Marie, continuou Amanda, tem mais. O pai ligou para o consultor financeiro da família logo depois do jantar. Ele vai congelar todas as suas contas e cancelar seus cartões de crédito. O entorpecimento começou a dar lugar ao pânico. Mas meu aluguel vence na semana que vem. E só começo no novo emprego no mês que vem. Como é que eu vou? Eu sei, ela interrompeu. Posso te emprestar algum dinheiro da minha conta pessoal, mas não muito. Papai também está cuidando da minha. Depois que desliguei, verifiquei minhas contas bancárias. Minha conta corrente, que continha aproximadamente $5.000 naquela manhã, agora estava com saldo zero. Minha conta poupança, que continha o restante das minhas despesas de subsistência do último semestre, cerca de $15.000, estava igualmente vazia. O cartão de crédito que eu usava há anos foi recusado quando tentei pedir comida para entrega. Em poucas horas, eu havia passado da segurança financeira para o nada. A manhã não trouxe alívio. Acordei com um e-mail do meu senhorio. Aparentemente, meu pai havia entrado em contato diretamente com ele para informá-lo de que eles não seriam mais fiadores do meu contrato de locação. Sem renda e sem economias, eu tinha 30 dias para providenciar um novo fiador ou desocupar o apartamento. Liguei para a Boston Legal Aid Foundation, na esperança de começar a trabalhar mais cedo. O gerente do escritório foi compreensivo, mas explicou que o orçamento deles era alocado estritamente por ciclos de bolsas. O cargo só começaria oficialmente 3 semanas depois e, mesmo assim, o salário inicial era modesto, $45.000 por ano. Depois dos impostos, mal daria para pagar um apartamento estúdio em um bairro seguro. Ao meio-dia, eu já tinha ligado para 6 amigos, explicando minha situação. 5 expressaram simpatia, mas não ofereceram ajuda concreta. A sexta, Jasmine, uma colega de faculdade de direito que vinha de uma família de classe média e entendia as dificuldades financeiras de uma forma que meus outros amigos não entendiam, ofereceu seu sofá até que eu resolvesse a situação. Não posso pagar você agora, admiti, humilhado. Todos nós precisamos de ajuda às vezes, disse ela simplesmente. Só contribua com as compras quando puder. Naquela tarde, comecei o doloroso processo de desmontar minha vida. Liguei para empresas de mudança pedindo orçamentos para guardar meus móveis, mas mesmo o mais barato estava além do meu orçamento inexistente. Por fim, anunciei meus móveis de design em vários sites de revenda, vendendo as peças por uma fração do seu valor, só para ter algum dinheiro. No dia seguinte, entrei numa loja de penhores pela primeira vez na vida, com o colar de pérolas da minha avó na mão, a peça que combinava com os brincos que eu usará no jantar. O dono da loja me ofereceu $800. O colar valia pelo menos 10 vezes mais, mas eu precisava desesperadamente do dinheiro. Vou te dar um recibo, disse-lhe gentilmente, notando minha expressão. Você pode comprá-lo de volta em até 90 dias. Assenti, com a garganta apertada, enquanto entregava uma das poucas conexões significativas com o meu passado. A semana seguinte foi um curso intensivo de economia do mundo real. Aprendi a comparar preços em supermercados, comprando marcas próprias em vez de produtos premium que eu nunca tinha pensado 2 vezes antes.
Descobri que a biblioteca pública oferecia internet gratuita, poupando-me de ter que pagar por café em cafeterias para usar o Wi-Fi enquanto procurava emprego. Descobri quais restaurantes jogavam fora comida boa na hora de fechar. Morar no sofá da Jasmine era outra lição. O apartamento dela em Somerville tinha um terço do tamanho do meu e era compartilhado com outra colega de quarto. Os móveis não combinavam, os eletrodomésticos eram antiquados, mas havia um aconchego que faltava no meu apartamento perfeito. Elas cozinhavam juntas em vez de pedir comida para a viagem. Receberam amigos para noites de jogos em vez de participar de eventos exclusivos. É assim que as pessoas normais vivem? Perguntei-me uma noite, enquanto os ajudava a preparar um jantar de massa que nos alimentaria a todos os três por menos de $20. 2 semanas depois de ser deserdada, aceitei um emprego temporário em uma empresa de revisão de documentos, um trabalho tedioso que pagava apenas o suficiente para ajudar a sustentar a casa de Jasmine e economizar um pouco para o meu próprio apartamento. Não era para isso que eu tinha ido para Harvard, mas serviria como uma ponte até que meu emprego de verdade começasse. À noite, eu ainda chorava até dormir, a dor da rejeição crua e constante. Mas algo mais crescia junto com a dor, uma resiliência que eu não sabia que possuía. Pela primeira vez na vida, eu estava completamente sozinha. Era assustador, sim, mas também estranhamente libertador. Então, exatamente 1 semana após aquele jantar fatídico, chegou um e-mail que mudaria tudo novamente. O remetente, George Hamilton, advogado de longa data do meu pai. O assunto, urgente, ligue imediatamente. Olhei para o e-mail no laptop da Jasmine, com o coração disparado. O que mais eles poderiam fazer comigo? Teriam encontrado alguma maneira de interferir na minha oferta de emprego? Estariam me processando por alguma coisa? Minha mente fervilhava de cenários cada vez mais terríveis. O e-mail em si era breve e profissional. Prezada senhorita Anderson, um assunto de extrema urgência chegou ao meu conhecimento a respeito de sua situação financeira. Entre em contato comigo o mais breve possível para discutirmos. Este assunto é urgente e afeta você diretamente. Atenciosamente, George Hamilton, Hamilton e Associates. Mostrei o e-mail para Jasmine, que franziu a testa. Parece suspeito. Por que o advogado dos seus pais entraria em contato se eles te cortaram o contato? Não sei, admiti. Mas George me conhece desde criança. Ele sempre me pareceu justo, até gentil, apesar de ser o advogado do meu pai. Depois de 1 hora de debate, finalmente liguei para o número na assinatura do e-mail. Hamilton & Associates, como posso encaminhar sua ligação? Perguntou a recepcionista educadamente. Aqui é Marie Anderson, falando com George Hamilton, eu disse, surpresa com confirme minha voz soou. Após uma breve espera, a voz familiar de George atendeu. Marie, obrigada por ligar. Fiquei preocupada que você pudesse ignorar minha mensagem. Eu pensei nisso, admiti. Não estou exatamente ansioso para ouvir mais notícias ruins dos representantes da minha família. Ele pigarreou, desconfortável. Não é isso que você está pensando. Tem como a gente se encontrar pessoalmente? Este assunto é delicado. Minha desconfiança aumentou, mas a curiosidade venceu. Eu estaria disposto a nos encontrar em um lugar público, disse eu, cautelosamente. Combinamos de ir a uma cafeteria perto do Boston Common no dia seguinte. Cheguei cedo e escolhi uma mesa com vista para a entrada e a saída. Quando George entrou, fiquei impressionada com o quão cansado ele parecia. O advogado sempre impecável parecia ter envelhecido anos em apenas 1 semana. Marie, disse ele, sentando-se à minha frente. Obrigado por concordar em nos encontrar. Do que se trata, George? Perguntei diretamente. Ele olhou ao redor e baixou a voz. Você conhece o fundo que sua avó lhe concedeu antes de morrer? Franzi a testa, confusa. A vovó Rose tinha morrido quando eu tinha 16 anos. Ela tinha sido mãe do meu pai, mas nada como ele, calorosa, compassiva, interessada nos meus sonhos em vez de como eles refletiam na família. Sei que ela deixou algo para cada um de nós, mas meu pai disse que era apenas um pequeno fundo para educação que foi usado durante a faculdade, respondi. George pareceu aflito. Isso não é verdade. Sua avó estabeleceu um fundo substancial para cada neto.
Thomas recebeu o dele quando completou 25 anos, conforme estipulado nos documentos do fundo. Amanda receberá o dela no ano que vem. E o meu? Perguntei, sentindo uma sensação estranha crescer no meu estômago. O seu foi diferente, explicou ele. Sua avó viu algo em você, Marie. Ela especificou que seu fundo estaria acessível quando você completasse 30 anos ou concluísse a pós-graduação, o que acontecesse primeiro. Os fundos eram destinados especificamente para educação e moradia. Tentei processar a informação. Então, existe um fundo fiduciário em meu nome. De quanto estamos falando? George respirou fundo. 2 milhões de dólares. A cafeteria parecia girar em torno de mim. 2 milhões de dólares. E meus pais nunca me contaram. O fundo tem sido administrado ativamente e cresceu significativamente desde que sua avó o criou, continuou George. Como advogado da família, tenho supervisionado todos os 3 fundos, mas seus pais foram os administradores designados até que as condições de distribuição fossem atendidas. O que significa, como eu sei, que eles controlaram isso até agora. Ele assentiu. Quando você passou no exame da OAB, cumpriu o requisito de pós-graduação. O fundo deveria ter sido transferido para o seu controle imediatamente. Recostei-me, atordoado. Então por que não aconteceu? George pareceu profundamente desconfortável. Seu pai me instruiu a não processar a transferência. Quando lembrei de que isso era legalmente exigido, ele sugeriu que havia maneiras de reinterpretar a linguagem do fundo ou adiar o processo indefinidamente. Meu choque deu lugar à raiva. Eles estão me roubando. Tecnicamente, não estou roubando, ele esclareceu rapidamente. Os fundos ainda estão lá, mas eles têm tomado empréstimos com base nos ativos do fundo para diversos fins comerciais da família, o que é uma clara violação de seu dever fiduciário como administradores. Olhei para ele. George, por que você está me contando isso? Você é o advogado deles, não meu. Ele me encarou diretamente. Porque o que eles estão fazendo é ilegal e, como oficial de justiça, não posso ser parte disso. Quando seu pai me pediu para redigir novos documentos removendo você de vários ativos familiares após o desentendimento de vocês na semana passada, tive que revisar todas as estruturas financeiras relevantes. Foi então que percebi a extensão das irregularidades com o seu fundo. De repente, entendi. Você acha que vou processá-los e, por extensão, você? Ele assentiu, sério. Se você consultasse um advogado competente com essas informações, seria exatamente isso que aconteceria, e você venceria. Estou tentando resolver isso antes que chegue a esse ponto. Então, o que está acontecendo agora? Perguntei. Seus pais querem se encontrar, disse ele. Eles sugeriram meu consultório amanhã à tarde. Queria te informar primeiro para que você entenda a sua posição. Minha posição. George se inclinou para a frente. Marie, você tem toda a vantagem aqui. Eles sabem disso e estão em pânico. É por isso que seu pai mudou repentinamente de ideia sobre seu lugar na família. Como se fosse um sinal, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe, o primeiro contato desde o jantar. Marie, querida, precisamos conversar. Seu pai ficou chateado e disse coisas que não queria dizer. A família é tudo para nós. Por favor, volte para casa. Mostrei a mensagem a George. Ele assentiu, compreensivo. Depois que George foi embora, fiquei sentada na cafeteria por mais 1 hora, tentando absorver tudo. Minha avó acreditou em mim o suficiente para reservar essa fortuna especialmente para mim. Meus pais a esconderam, usaram e só agora, depois de serem pegos, se interessaram de repente pela reconciliação. Naquela noite, encontrei-me com uma consultora financeira que George havia recomendado, alguém sem qualquer ligação com a minha família. Ela confirmou tudo o que lhe havia dito e delineou minhas opções para o futuro. Enquanto caminhava de volta para o apartamento de Jasmine, senti uma estranha sensação de calma substituindo a turbulência da semana anterior. Pela primeira vez desde aquele jantar, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Os escritórios da Hamilton & Associates ocupavam o 15º andar de um elegante edifício no centro da cidade, com vista para o porto de Boston. Eu já tinha estado lá muitas vezes quando criança, acompanhando meu pai em reuniões jurídicas, sempre instruído a sentar-se em silêncio e observar como os negócios reais eram conduzidos.
Hoje, cheguei não como a filha zelosa de James Anderson, mas como Marie Anderson, advogada, com minha própria representação legal ao meu lado. Susan Park era uma formidável advogada especializada em direito fiduciário, recomendada por um dos meus professores de direito. Quando expliquei minha situação, ela aceitou meu caso imediatamente, intrigada tanto pelas questões jurídicas quanto, eu suspeitava, pela chance de enfrentar a poderosa família Anderson. Não vamos entrar lá procurando briga, ela nos aconselhou durante nossa preparação, mas estamos absolutamente preparados para uma. A recepcionista, que me conhecia há anos, ficou surpresa quando disse meu nome. Ela olhou nervosamente para Susan antes de nos direcionar para a sala de conferências. Lá dentro, meus pais já estavam sentados em um dos lados da mesa enorme. Meu pai estava impecável como sempre, em um terno sob medida, mas eu podia ver a tensão em seu maxilar. Minha mãe usava um conjunto conservador de tricô Saint-John, suas pérolas brilhando, seu rosto uma máscara cuidadosa de preocupação maternal. George estava sentado à cabeceira da mesa, com várias pastas dispostas com precisão à sua frente. A surpresa nos rostos dos meus pais ao verem Susan quase valeu a pena. Marie, disse minha mãe, levantando-se como se fosse me abraçar. Quem é? Afastei-me dela. Aqui é Susan Park, minha advogada. Acredito que estamos aqui para discutir a gestão ilegal do meu fundo fiduciário. O rosto do pai se fechou. Não há necessidade de aconselhamento externo. Este é um assunto de família. Você deixou bem claro que eu não sou da família, respondi, sentando-me em frente a eles. A senhorita Park fica. George pigarreou. Agora que todos estão aqui, vamos rever a situação. O fundo fiduciário estabelecido por Rose Anderson para sua neta Marie estipulava a distribuição após a conclusão da pós-graduação. Essa condição foi cumprida. O fundo, atualmente avaliado em aproximadamente 2,3 milhões de dólares, deve ser transferido para o controle de Marie imediatamente. O pai se inclinou para a frente. Antes de prosseguirmos com qualquer transferência, acho que todos concordamos que a união familiar é primordial. Marie, sua mãe e eu conversamos sobre os acontecimentos infelizes da semana passada e estamos dispostos a deixar esse momento desagradável para trás. Percebi que ele não se desculpou de fato. Típico. Mamãe estendeu a mão sobre a mesa como se fosse pegar a minha, mas eu mantive a minha firme no colo. Querida, você sabe como seu pai fica quando se apaixona por alguma coisa. As coisas que ele disse não foram literais. Claro, você ainda faz parte da família. Susan se manifestou, meu cliente agradece o sentimento, mas estamos aqui para discutir o fundo. Precisaremos da documentação completa de todas as transações envolvendo ativos do fundo nos últimos 12 anos, incluindo quaisquer empréstimos feitos usando o fundo como garantia. A falsa cordialidade do pai desapareceu instantaneamente. Isso não será necessário. Temos uma proposta que resolve tudo amigavelmente. Ele acenou para George, que relutantemente deslizou um documento sobre a mesa. Reconheci que era um acordo de transferência de fundos, mas com modificações. Estamos preparados para reconhecer seu direito ao fundo, disse meu pai suavemente. Mas, como família, sabemos que vocês vão querer apoiar o legado dos Anderson. Este acordo simplesmente reestrutura os ativos para melhor integração com o patrimônio da nossa família. Susan pegou o documento e o examinou. Suas sobrancelhas se ergueram. Senhor Anderson, este acordo efetivamente transferiria o controle dos ativos do fundo para Anderson Development Corporation. Sua filha receberia uma pequena distribuição anual, mas perderia qualquer controle efetivo. Isso proporciona segurança financeira, ao mesmo tempo em que mantém os interesses da família alinhados, ele rebateu. É uma situação vantajosa para todos. Senti uma sensação familiar crescendo dentro de mim, a mesma mistura de raiva e decepção que eu experimentara durante toda a minha infância sempre que meu autêntico colidia com as expectativas dos meus pais. Mas, desta vez, algo era diferente. Eu não era mais uma criança, desesperada pela aprovação deles. Eu era uma advogada formada em Harvard recebendo uma oferta descaradamente egoísta de pessoas que haviam me descartado uma semana antes. Uma lembrança me veio à tona de repente. Eu tinha 12 anos e estava mostrando à minha avó uma história que eu havia escrito para a escola.
Ao contrário dos meus pais, que criticavam a falta de valor prático, a vovó Rose leu cada palavra e me olhou com aqueles olhos gentis tão diferentes dos do filho. Marie, disse ela, você tem o dom de ver a verdade das coisas. Nunca deixe ninguém tirar isso de você, nem mesmo a família, principalmente a família. Agora eu entendia por que ela havia estruturado minha confiança de forma diferente da dos meus irmãos. Ela sabia. Ela havia visto a dinâmica em nossa família e criado uma rede de segurança para mim, sabendo que esse dia poderia chegar. Empurrei o documento de volta para a mesa. Não. Meu pai piscou, genuinamente surpreso. Acho que você não entende o que está sendo oferecido aqui. Entendo perfeitamente, disse eu, com a voz firme. Você me renegou, cortou meu relacionamento financeiro e agora está tentando me manipular porque foi pego fazendo mau uso de fundos que legalmente me pertencem. Marie, interrompeu a mãe, seu pai está se oferecendo para recebê-la de volta à família. Com a condição de que eu transfira minha herança, terminei por ela. Isso não é família. É uma transação comercial. O rosto do meu pai estava adquirindo aquele tom familiar de vermelho. Essa atitude é exatamente a razão pela qual tivemos problemas. Você sempre foi ingrato pelas vantagens que lhe demos. Susan interveio. Senhor Anderson, deixe-me esclarecer. Minha cliente tem direito ao controle total de seu fundo, com efeito imediato. Além disso, como administradores, o senhor e a senhora Anderson violaram seu dever fiduciário ao utilizar esses ativos para fins comerciais da família sem a devida autorização. Isso é um absurdo, gaguejou o pai. Tudo o que fizemos foi em benefício de todas as propriedades Anderson. George pareceu magoado, mas se manifestou. James, eu revisei a documentação. Os empréstimos contra o fundo fiduciário de Marie foram expressamente proibidos pelos termos estabelecidos por sua mãe. Pela primeira vez, vi o medo se espalhar pelo rosto do meu pai. Ele se virou para mim, mudando de tática. Marie, seja razoável. Se você perseguir isso de forma adversa, nunca conseguirá trabalhar nesta cidade. Nossa família tem conexões em toda a comunidade jurídica. Uma palavra minha e aquele pequeno cargo de assistência jurídica do qual você tanto se orgulha desaparecerá. Senti um arrepio com a ameaça dele, sabendo que não era totalmente vazia. O nome Anderson tinha peso. Mas eu também sabia de algo que ele não sabia, eu não tinha mais medo de perder o mundo deles. Agora eu enxergava além. É realmente essa a abordagem que você quer adotar? Perguntei baixinho. Me ameaçar? Porque a senhorita Park preparou documentação para o Tribunal de Sucessões descrevendo todas as movimentações financeiras indevidas do meu fundo. Tenho certeza de que a Ordem dos Advogados de Massachusetts também estaria interessada em saber como um empresário proeminente tentou pressionar um novo advogado com ameaças. A porta se abriu e Thomas entrou, seguido por Amanda. Aparentemente, meus pais tinham chamado reforços. Marie, disse Thomas com aquela voz sensata de irmão mais velho que usava ao tentar lidar com uma situação, você está indo longe demais. Somos uma família. Resolvemos as coisas juntos, não com advogados externos e ameaças. Amanda não disse nada, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Voltei-me para meus pais. Não fui eu quem levou isso longe demais. Foram vocês que me disseram que eu não fazia mais parte desta família. Foram vocês que me expulsaram sem pensar duas vezes. Foram vocês que usaram minha herança ilegalmente. E agora que foram pegos, esperam que eu simplesmente esqueça tudo isso por lealdade familiar? Lealdade é uma via de mão dupla. Meu pai se levantou abruptamente. Já ouvi o suficiente. Ou você assina o acordo e retorna para a família nos nossos termos, ou pode levar isso adiante na justiça e garantir que nunca mais tenha um relacionamento com nenhum de nós. A escolha é sua. Era o mesmo ultimato que ele usará durante toda a minha vida, do seu jeito ou nada. Mas, desta vez, eu vi pelo que realmente era, uma tentativa desesperada de manter o controle. Eu também me levantei. Eu me escolho, eu disse. Eu escolho o caminho em que a vovó Rose acreditava o suficiente para proteger. Eu escolho uma vida onde sou valorizada por quem eu sou, não pelo que posso acrescentar ao balanço patrimonial dos Anderson. Virei-me para ir embora, com Susan recolhendo seus materiais ao meu lado. Você vai se arrepender, gritou meu pai. Sem nós, você não é nada.
Parei na porta e olhei para minha família, meu pai controlador, minha mãe obcecada por aparência, meu irmão conformista. Apenas Amanda demonstrou algum sinal de compreensão nos olhos. Na verdade, disse eu com uma calma que sentia de verdade, acho que estou apenas começando a descobrir quem eu realmente sou. Quando as portas do elevador se fecharam atrás de nós, Susan sorriu. Isso foi impressionante. A maioria das pessoas cede diante desse tipo de pressão familiar. Eu tinha 16 anos de prática em enfrentá-los, eu disse. Só que nunca tive a força para ir embora antes. Ao sairmos para a tarde ensolarada de Boston, senti-me mais leve do que me sentirá em anos. A dor não havia desaparecido, 2 décadas de amor condicional não se curam da noite para o dia. Mas, pela primeira vez, pude vislumbrar um futuro determinado pelos meus próprios valores, não pelos deles. A primeira coisa que fiz depois de recuperar o controle da minha confiança foi não fazer nada. Susan me aconselhou a dar um tempo antes de tomar qualquer decisão financeira importante, e eu concordei. Depois de anos sem ter voz ativa na minha vida financeira, eu queria agir com cautela. Saí do apartamento da Jasmine com profunda gratidão pelo apoio dela nos meus dias mais sombrios. Em vez de voltar para um prédio luxuoso, encontrei um modesto apartamento de um quarto em Jamaica Plain, um bairro diversificado que eu nunca havia explorado durante minha infância e adolescência. O apartamento era pequeno para os padrões de Anderson, mas era meu, comprado à vista com uma parte do meu fundo. Quando meu cargo na Boston Legal Aid Foundation começou oficialmente, mergulhei de cabeça no trabalho. O salário inicial, que parecia terrivelmente inadequado semanas antes, não me preocupava mais. Eu tinha segurança financeira, mas optei por viver principalmente da minha renda, preservando o fundo para investimentos significativos de longo prazo. Meus primeiros casos foram desafiadores, mas gratificantes: defesas de despejo de inquilinos, ordens de proteção contra a violência doméstica, recursos de benefícios públicos. Cada cliente tinha uma história de sistemas que falhavam com eles, de interesses poderosos que ignoravam sua humanidade. Reconheci os padrões pela minha própria experiência, embora meu privilégio tivesse me protegido das piores consequências. 2 meses depois do confronto no escritório de George, Amanda me ligou. Ela nunca havia se apegado tanto à visão de mundo do meu pai quanto Thomas, e a curiosidade finalmente superou a pressão familiar. Podemos nos encontrar? Perguntou ela, hesitante. Só nós dois. Nós nos conhecemos em um café casual no meu novo bairro, longe dos estabelecimentos de luxo que nossa família frequentava. Amanda parecia deslocada e intrigada com suas roupas de grife. Então é assim que a outra metade vive, brincou ela, gesticulando fracamente para os móveis descombinados e as obras de arte locais nas paredes. A maior parte do mundo vive assim, ou com muito menos, ressaltei. Nossa bolha era a exceção, não a regra. Nas 2 horas seguintes, conversamos com mais sinceridade do que nunca. Ela admitiu invejar minha coragem de romper com ela. Confessei a dor e o medo que ainda sentia, apesar da minha recém-conquistada independência. Papai está usando seu lugar vazio no jantar para nos lembrar do que acontece com aqueles que o desafiam, disse ela. Mas acho que ele está realmente assustado. O negócio não vai tão bem sem acesso à sua confiança como alavancagem. Não estou feliz com isso, admiti. Nunca quis prejudicar os negócios da família ou as pessoas que trabalham lá. Talvez você possa ajudar, sugeriu ela. Não cedendo, mas usando suas habilidades jurídicas para aconselhá-los adequadamente. Pensei brevemente, mas balancei a cabeça. Eles não querem a minha ajuda. Querem a minha concordância. Há uma diferença. Com a chegada do outono, estabeleci uma rotina na minha nova vida. Os dias da semana eram dedicados aos meus clientes. As noites e os fins de semana, eu os dedicava a construir uma comunidade além do círculo social restrito da minha criação. Participei de uma horta comunitária local, fui voluntária em um programa de escrita para jovens e até comecei a namorar alguém que conheci em um piquenique comunitário no bairro, um professor de história do ensino médio sem nenhuma ligação com a elite de Boston. As festas de fim de ano se aproximavam, as primeiras que eu passaria sem a família. A perspectiva era libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Jasmine me convidou para participar do Dia de Ação de Graças da família dela, uma reunião caótica e cheia de amor que não tinha nenhuma semelhança com as festas formais e focadas na aparência da minha infância. Durante a refeição, o pai de Jasmine ergueu o copo.
Para Marie, disse ele calorosamente, o mais novo membro da nossa família escolhida. A simples aceitação me fez chorar. Era assim que uma família deveria ser, acolhimento incondicional em vez de avaliação constante. Com a aproximação do Natal, recebi um telefonema inesperado de Margaret Wilson, uma das amigas mais antigas da minha avó. Eu a havia encontrado algumas vezes quando criança, mas não falava com ela há anos. Marie, ela disse quando nos encontramos para tomar chá, sua avó ficaria muito orgulhosa de você. Você sabe de tudo o que aconteceu? Perguntei, surpreso. Ela sorriu gentilmente. As conversas da velha guarda de Boston, querida. Mas, mais importante, Rose sempre soube que você era diferente dos outros. Ela se viu em você. Eu não sabia que a vovó Rose também tinha conflitos com a família, admiti. Margaret assentiu. Por que você acha que ela construiu sua confiança daquele jeito? Ela travou as mesmas batalhas com o marido que você travou com James. A diferença é que ela nunca encontrou coragem para se libertar. Ela queria ter certeza de que você conseguiria, se precisasse. Aquela conversa curou algo em mim. Eu carregava um sentimento de fracasso por não me encaixar na minha família. Descobrir que minha avó tinha visto e valorizado minha diferença, e até mesmo vivenciado isso, transformou minha compreensão da minha própria história. Em janeiro, usei parte da minha verba para criar uma bolsa de estudos para estudantes de direito que buscam carreiras de interesse público e que vêm de famílias com contextos desafiadores. A Bolsa Rose Anderson garantiria que outros pudessem seguir seu caminho autêntico, mesmo sem o apoio da família. Meu trabalho na clínica de assistência jurídica começou a ganhar destaque. Ganhei um caso importante contra um proprietário predatório que despejava sistematicamente famílias de imigrantes. A vitória abriu um precedente que protegeria centenas de inquilinos vulneráveis. O Boston Globe publicou uma pequena matéria sobre o caso. O repórter perguntou sobre minha trajetória, reconhecendo claramente o sobrenome Anderson. Falei com sinceridade, mas sem amargura, sobre ter escolhido um caminho diferente das expectativas da minha família. No dia seguinte à publicação do artigo, recebi outra mensagem da minha mãe: vimos o jornal. Seu pai está preocupado com a imagem da família. Por favor, seja discreto em futuras interações com a imprensa. Nenhum parabéns pela vitória. Nenhum reconhecimento pelas vidas que ajudei. Apenas preocupação com as aparências. A mensagem dela confirmou que eu tinha feito a escolha certa. 6 meses depois de ser deserdado, participei de uma gala de arrecadação de fundos para organizações de assistência jurídica em Massachusetts. Como advogado, normalmente não teria sido convidado, mas os organizadores me queriam lá por causa do caso recente de grande repercussão. Usei um vestido preto simples, mas elegante, em vez dos vestidos de grife do passado. Os brincos de pérola da minha avó complementavam meu traje. Usei parte da minha confiança para comprar o colar dela de volta na loja de penhores o mais rápido possível. Eu estava conversando com um juiz quando senti uma presença familiar. Virando-me, me vi cara a cara com meus pais pela primeira vez desde o confronto no escritório de George. Meu pai parecia mais velho, o estresse dos recentes desafios empresariais evidente nas novas rugas ao redor dos olhos. Minha mãe estava impecável como sempre, sem um fio de cabelo fora do lugar, embora seu sorriso parecesse forçado. Marie, disse ela, beijando-me as bochechas no ar, como se nada tivesse acontecido entre nós. Que bom te ver. Meu pai assentiu rigidamente. Você parece estar bem. A juíza, sentindo a tensão, pediu licença. Estou bem, respondi simplesmente. Meu trabalho é gratificante. Sim, lemos sobre o seu caso, disse o pai, conseguindo fazer com que parecesse trivial. Espero que esteja tomando cuidado para não antagonizar a comunidade imobiliária. Eles têm memória longa. Estou representando pessoas que merecem justiça, respondi. É tudo o que importa para mim. Um lampejo familiar de decepção cruzou seu rosto. Você sempre perdeu a visão geral. Na verdade, acho que finalmente entendi, retruquei. A vida é mais do que margens de lucro e posição social. Antes que ele pudesse responder, um jovem advogado de outra organização sem fins lucrativos se aproximou de nós. Você é Marie Anderson? Perguntou ele, entusiasmado. Sua estratégia no caso dos apartamentos Riverview foi brilhante.
Estamos usando-a como modelo para nosso próprio litígio em Worcester. O orgulho que senti naquele momento contrastava fortemente com a rejeição nos olhos do meu pai, dois mundos diferentes, dois sistemas de valores diferentes colidindo naquela sala lotada. Deveríamos ir, disse minha mãe ao meu pai, claramente incomodada com a evidência pública do meu sucesso fora do controle deles. Os Lawrence estão nos esperando. Quando se viraram para sair, o pai fez uma pausa. O negócio da família está em dificuldades, Marie. Sem as opções de alavancagem que tínhamos antes, tivemos que reduzir consideravelmente. O Thomas está fazendo o melhor que pode, mas precisamos da sua colaboração. Foi o mais próximo de uma admissão de necessidade que ele já expressou, mas ainda assim enquadrado como um problema meu a resolver. Sinto muito pelas dificuldades, disse eu, sinceramente. Mas meu fundo não é um fundo de emergência familiar. Foi um presente da vovó Rose para mim, não para Anderson Development. Ele se enrijeceu. Você realmente deu as costas a tudo que construímos para você. Não, corrigiu gentilmente. Só construí algo novo para mim, algo de que a vovó Rose se orgulharia. Enquanto eles se afastavam, percebi algo profundo. Eu não precisava mais da aprovação deles. A dor da rejeição permanecia, mas não me definia mais. Eu havia encontrado meu próprio caminho, minha própria definição de sucesso, minha própria família de escolha. Naquela noite, olhando para o horizonte de Boston do meu modesto apartamento, senti uma paz que jamais conhecera na grandiosa mansão da família. Eu era Marie Anderson, não apenas uma Anderson. Pela primeira vez na vida, isso bastava. Um ano após aquele fatídico jantar em família, minha vida se transformou de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Meu pequeno apartamento em Jamaica Plain se tornou um verdadeiro lar, repleto de móveis de segunda mão escolhidos pelo conforto em vez do status, e paredes adornadas com arte local que me tocava, em vez de peças de investimento selecionadas por prestígio. Eu havia construído um círculo de amigos que me conheciam por mim mesma, não pelo meu sobrenome. Meu trabalho no Boston Legal Aid havia evoluído além dos casos de nível básico. Agora eu liderava uma pequena equipe focada em justiça habitacional, orientando advogados novatos e, ao mesmo tempo, cuidando da minha própria carga de trabalho. O salário continuava modesto para os padrões Anderson, mas era suficiente para as minhas necessidades, e a confiança garantiu que eu pudesse me concentrar no impacto em vez da renda. A Bolsa Rose Anderson havia selecionado sua primeira beneficiária, uma brilhante estudante de direito de primeira geração que havia sido moradora de rua na adolescência. Vê-la perseguir seus sonhos sem ansiedade financeira me trouxe uma satisfação mais profunda do que qualquer compra de luxo jamais havia proporcionado. Amanda e eu mantivemos nossa conexão, encontrando-nos mensalmente para um café ou jantar. Ela começou a questionar os valores familiares de uma forma que preocupava nossos pais, inspirada em parte pelo meu exemplo. Você já pensou no que fará quando o fundo chegar até você no ano que vem? Perguntei durante um dos nossos encontros. Ela mexeu o café, pensativa. Ainda não tenho certeza, mas sei que não quero que meu pai controle isso. Tenho conversado com a Susan sobre criar proteções adequadas. Sua crescente independência havia desgastado seu relacionamento com nossos pais, embora não a ponto de rompê-lo comigo. Thomas, por sua vez, redobrou sua lealdade ao pai, mal reconhecendo minha existência quando ocasionalmente nos cruzávamos em eventos sociais. O negócio da família havia se estabilizado após as dificuldades iniciais, embora meu pai tivesse sido forçado a vender um dos imóveis em desenvolvimento para cobrir problemas de fluxo de caixa. Segundo Amanda, ele ainda me culpava pelos problemas financeiros, em vez de reconhecer o uso indevido do meu fundo. No início da primavera, recebi um convite que me surpreendeu, o brunch anual de Páscoa da família Anderson. Esse evento sofisticado era tradicionalmente realizado na casa dos meus pais e contava com a presença de familiares e colegas de trabalho próximos. Eu presumi que meu nome seria removido permanentemente dessas listas de convidados. O bilhete manuscrito que acompanhava o convite formal dizia simplesmente: a família deve estar reunida nos feriados. Mãe. Mostrei para Jasmine, que continuou sendo minha melhor amiga apesar da minha mudança para minha própria casa. Você vai? Ela perguntou. Não sei, admiti. Uma parte de mim quer mostrar a eles que segui em frente e estou feliz sem a aprovação deles, mas outra parte teme ser puxada de volta para o mundo deles, mesmo que brevemente. Depois de muita reflexão, recusei o convite educadamente, mas com firmeza.
Eu não estava pronto para retornar àquele ambiente, especialmente para um evento criado para demonstrar a união familiar em benefício social, em vez da reconciliação genuína. Em vez disso, passei o domingo de Páscoa como voluntário em um programa de refeições comunitárias com amigos do meu bairro. A alegria e a conexão que senti lá confirmaram que eu tinha feito a escolha certa. 2 semanas depois, eu estava fazendo compras em uma feira livre local quando literalmente esbarrei com meus pais. Eles estavam visitando a seção gourmet de luxo, parecendo estranhamente deslocados em meio à multidão diversificada, em seus trajes de clube de campo cuidadosamente coordenados. A mãe se recuperou primeiro. Marie, que surpresa! Eu moro neste bairro, expliquei, apontando para minha sacola de compras cheia de produtos locais. O que te traz aqui? Seu pai foi aconselhado a comer mais alimentos orgânicos, disse ela, parecendo um pouco envergonhada por ser flagrada em um mercado tão público. O médico dele sugeriu que poderíamos encontrar algumas opções aceitáveis aqui. A conversa constrangedora poderia ter terminado ali, mas uma criança pequena passou correndo, esbarrando na bolsa de grife da minha mãe e fazendo-a recuar direto para uma poça, estragando seus sapatos caros. Em vez do desabafo esperado sobre pais descuidados e couro italiano estragado, observei surpreso meu pai acalmar silenciosamente, com a preocupação evidente no rosto. Ele parecia mais velho, mais vulnerável do que eu me lembrava. Você está bem, James? Perguntei, notando o leve tremor em sua mão. Um pequeno problema cardíaco, ele descartou, embora a tensão ao redor dos olhos revelasse outra história. Nada sério. Mamãe olhou de um para o outro e então tomou uma decisão inesperada. Talvez pudéssemos tomar um café. Tem um lugar ali. 20 minutos depois, estávamos sentados a uma pequena mesa em um café local que eu frequentava, uma cena tão distante das nossas interações familiares habituais que parecia quase surreal. A conversa foi forçada, concentrando-se em tópicos seguros, a primavera excepcionalmente quente, a nova casa de Thomas e Stephanie, a aposentadoria recente de um conhecido em comum. Notei que meu pai me observava atentamente, avaliando-me. Eu quase conseguia ver a expressão calculista em seus olhos, ponderando o orgulho em relação a outras considerações. Finalmente, ele falou diretamente: "Você parece bem." Vindo dele, era quase um elogio. Estou bem, confirmei. Meu trabalho é significativo e construí uma vida boa aqui. Uma vida completamente separada da família, ele observou, com um toque da velha amargura surgindo. Dos negócios e das expectativas da família, sim, esclareci, mas não necessariamente de membros individuais da família que respeitam minhas escolhas. A mãe pousou a xícara com um leve tilintar. Vimos aquele artigo sobre o seu trabalho na Boston Magazine, o perfil dos defensores da comunidade. Assenti, surpreso por eles terem notado. Era um pedacinho, nada que normalmente seria registrado no mundo deles. O escritor fez você parecer bastante eficaz, disse o pai, claramente lutando para encontrar uma terminologia neutra para um trabalho que ele ainda não valorizava. Eu ajudo quem precisa, eu disse simplesmente. É tudo o que eu sempre quis fazer. Um silêncio desconfortável se instalou. Percebi que eles estavam esperando por algo, talvez uma oportunidade para retomar nosso antigo relacionamento nos termos deles. Aprendi muito neste último ano, disse finalmente, sobre mim mesma, sobre o que é importante para mim, sobre o que uma família deveria ser. E o que deveria ser, de acordo com Marie Anderson? Perguntou meu pai, incapaz de manter um leve tom de voz irritado. Encontrei seu olhar diretamente. Aceitação sem condições, apoio sem controle, amor sem interesses. Bastante idealista, ele zombou, mas com menos convicção do que antes. Talvez, reconheci, mas é o que eu precisava e nunca recebi de você. Minha mãe se encolheu ligeiramente, mas a expressão do meu pai permaneceu cuidadosamente neutra. Continuei, sentindo uma certeza serena. Eu não te odeio. Eu nem te culpo mais. Você fez o que achou certo com base nos seus valores, mas eles não são os meus valores, e nunca serão. O pai começou a falar, provavelmente para defender a abordagem, mas a mãe tocou-lhe levemente o braço. Ele se aquietou, uma pequena mudança que revelava claramente as mudanças na dinâmica dos dois. Não há como voltar? Perguntou ela baixinho. Para sermos uma família novamente? Considerei a pergunta dela seriamente. Não para trás, não. O relacionamento que tínhamos não era saudável para nenhum de nós.
mas para frente, possivelmente. Se você conseguir aceitar quem eu sou, não quem você queria que eu fosse. Meu pai desviou o olhar, claramente lutando contra esse conceito tão estranho à sua natureza controladora. Eu me levantei, sabendo que tínhamos chegado ao limite do progresso para um encontro inesperado. Minha porta está aberta se você quiser conhecer meu verdadeiro eu disse, não apenas a filha decepcionante que não seguiu o plano Anderson. Quando me virei para ir embora, meu pai me chamou, sua avó ficaria orgulhosa. As palavras, tão inesperadas, me paralisaram. Olhei para trás, buscando sarcasmo ou manipulação em seu rosto, mas encontrei apenas uma resignação cansada e talvez o mais tênue indício de respeito. Sim, concordei. Acho que sim. Caminhando para casa, pelo bairro que me acolheu, refleti sobre a jornada do ano anterior. A dor da rejeição me moldou, mas não me definiu mais. A família em que nasci me expulsou, mas naquele exílio, eu encontrei meu verdadeiro eu. A riqueza que minha avó me deixou me proporcionou segurança, mas a verdadeira herança foi sua coragem, o exemplo que ela deu de permanecer fiel aos próprios valores, mesmo quando isso significava ficar sozinha. Meu fundo fiduciário me deu liberdade, mas minhas escolhas me deram propósito. Família, eu havia aprendido, não se trata apenas de sangue, nomes e legados. Trata-se de ser visto e aceito por quem você realmente é. Às vezes, você encontra isso na sua família biológica. Às vezes, você precisa criá-lo para si mesmo entre aqueles que o escolhem, assim como você os escolhe. Quanto aos meus pais, só o tempo diria se eles conseguiriam superar as expectativas rígidas que lhes custaram uma filha. Eu havia deixado a porta aberta, mas nunca mais me encolheria para caber na deles. Você já teve que escolher entre ser fiel a si mesmo e atender às expectativas dos outros? Deixe um comentário abaixo sobre como você lidou com essa difícil escolha. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não há problema em trilhar o próprio caminho. Obrigada por ouvir minha jornada da rejeição à autodescoberta. Lembre-se, às vezes, a família que criamos significa mais do que aquela em que nascemos.